Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, a Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre a sessão Por que Eu Sou uma Menina, cujo capítulo é Cobertura, a inexistência de mulheres sob a lei comum, capítulo 3, nas páginas 153 a 165 em nosso e-book. Eu sou Maria Lígia Conte e minha convidada especial de hoje é Juliana Ávila. Bem-vinda, Juliana. Você pode se apresentar, por favor? Bom, então, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Juliana Ávila, eu sou natural de Sorocaba. Eu moro atualmente, já faz 10 anos, na realidade, na Alemanha, onde eu fundei uma ONG voltada para mulheres migrantes, aqui na região onde eu vivo. Eu vivo no norte da Alemanha, em Wolfsburg, é o nome da cidade. E eu também tenho um mestrado em estudos sobre as mulheres, no qual eu estudei sobre essa questão, né, da igualdade de gênero, das interseccionalidades, e eu me dedico a essa causa, já faz 5 anos agora que eu trabalho com essa ONG e que eu terminei esse meu mestrado no ano passado. E também no ano passado, eu terminei o programa de fellowship do Girl Child, que foi quando eu tive o primeiro contato com esse livro, que a gente vai falar agora sobre esse trecho que foi designado aqui para a gente. Ok, muito obrigada, Juliana. Ótimo. Foi no ano passado que você participou, ou no ano retrasado? Bom, eu comecei no ano retrasado, terminei no ano Terminou no ano passado. passado, né? Que a gente começa Isso, no final do ano, né? Não começa no sim. comecinho de cada E ano. agora, ainda com a minha ONG aqui, eu estou desenvolvendo um projeto que está sendo financiado pela organização também, para a gente trabalhar a questão da autonomia financeira de mulheres imigrantes aqui. Olha que fantástico, parabéns. Então, hoje, o assunto de hoje é a cobertura. Então, para a gente começar, eu vou dar uma lida aqui, porque eu separei uma definição pelo dicionário, significa cobertura, nesse contexto que a gente vai falar hoje, tá? Então, vou dar uma lida aqui. Então, nos nossos dicionários em português, o termo se limita à seguinte definição: ato ou efeito de cobrir, cobrimento, aquilo que cobre, protege ou tapa. Coberta, capa, teto, telhado, véu e etc. Porém, o nosso livro, o original do nosso e-book, é em inglês. Então, a gente tem a palavra coverture. Então, eu fui procurar no dicionário e essa palavra tem origem latina também, né? Então, é a mesma coisa, a tradução é exatamente a mesma. E coverture significa o status legal de uma mulher casada. Esse termo tem origem na palavra do francês antigo, couverture, não sei se a pronúncia é essa, que se traduz como cobrir. Esse conceito mais Uhum. tarde foi adotado no direito comum inglês, significando a fusão da existência legal de uma mulher casada com a do seu marido. No contexto do direito comum, coverture se referia ao status legal de uma mulher casada, no qual ela é considerada sob a proteção e autoridade de seu marido, essencialmente coberta por sua identidade legal. Como contexto histórico, a gente tem que durante a Idade Média, no século XIX, durante a Idade Média e no século XIX, a doutrina de Coverture significava que mulheres casadas tinham direitos legais limitados e não podiam possuir propriedades, celebrar contratos ou processar ou ser processadas em seu próprio nome sem o consentimento de seu marido. Então, essa é Uhum. a definição da palavra que a gente vai trabalhar aqui em termos gerais. E a partir daqui, eu gostaria que você falasse, Juliana, o que você tem observado sobre o seu parecer sobre o que você leu, que está no nosso e-book, e o que você tem observado dentro desse assunto no mundo atual e dentro do seu contexto aí na Alemanha. Ok. Bom, eu acho bastante interessante, né, que essa palavra cobertura, ela tem esse significado duplo, no sentido da opressão da mulher, né? Então, a gente tem tanto a questão da cobertura em si, né, do cobrir o rosto, do cobrir o corpo, e, de uma certa forma, embora eu entenda que realmente essa questão de cobrir o corpo, ela ela signifique, né, que a mulher está sendo oprimida pela falta de liberdade dela não poder expor o seu corpo da maneira como ela queira,
Eu acho também que vale uma observação de que existe uma obsessão muito grande, né, do Ocidente com relação ao uso do véu. Nesse mestrado que eu terminei no ano passado, que eu mencionei durante a minha apresentação, eu estudei bastante a questão de como o centro, norte, branco, masculino interpreta, o hijab como um símbolo forte de opressão, né? Existe toda aquela propaganda do homem americano chegando no Oriente Médio para libertar as mulheres. Então, é uma idealização, né, de que coloca assim o homem ocidental como um herói, um salvador da história que está tirando as mulheres, dessa questão da cobertura do corpo. Mas eu acho que a gente também precisa ter o olhar de pensar assim, será que as mulheres que usam o véu, elas realmente se sentem assim? Será que para elas o fato de usar o véu, de cobrir o rosto, de cobrir o cabelo, né, que eu acho que é o que elas mais cobrem, será que realmente elas se sentem assim oprimidas com isso? Porque a gente percebe assim, aqui na Europa, aqui na região onde eu vivo, na Alemanha, existem muitas mulheres que mesmo vivendo aqui e não tendo essa obrigação legal, né, de usar o véu, elas optam por continuar usando, né? E por quê? Eu acredito que exista um fator assim bastante cultural envolvido. As mulheres, elas usam talvez o véu porque elas acham bonito, porque elas escolhem, as estampas do véu com que elas usam, né? Elas têm o véu como um adereço, né, do qual elas não querem abrir mão. A gente sabe que nesses países onde existe o islamismo extremo, elas são obrigadas, né? Não só usar o véu, mas usar uma burca, usar, não sei como se chama aquele que só ficam os olhinhos para Acho que fora, assim. será que é esse Então, modelo, né? é uma obrigação, assim, inclusive imposta pelo Estado, né? Não é uma coisa simplesmente da religião, é uma lei mesmo. As mulheres não podem sair à rua se elas não tiverem todas cobertas dessa maneira. Mas será que as mulheres que vivem aqui, que optam por continuar usando o hijab, será que elas se sentem oprimidas? Ou será que isso é um aspecto cultural, né? Assim como nós, sul-americanas, usamos brinco, né? Por exemplo, fazendo um paralelo assim. E aí eu gosto de mencionar, quando a gente está falando sobre esse assunto, um texto que eu li uma vez, de uma jornalista que ela era ocidental e ela conversou com mulheres que usavam o véu e ela perguntou, né, mas por que que vocês usam o véu? E aí uma moça respondeu para ela, mas e por que você depila suas axilas? Né? E aí é um momento que você para pensar. E a pessoa, essa jornalista ocidental, ela respondeu: porque na minha cultura todas as mulheres depilam, é estranho eu não me depilar, eu me sinto suja, né? Eu me sinto esquisita se eu não faço isso. E aí essa mulher que usava o véu respondeu: é sobre isso. É exatamente assim que eu me sinto se eu não uso o véu. E daí a gente para pensar que, como dentro da nossa cultura, existem N exemplos de situações semelhantes. Por que que a gente se depila? Assim, é uma coisa que fere, é uma coisa que dói se você fizer com uma depilação com cera, é uma bobagem, o pelo é natural do corpo humano. Por que que a gente se depila? Por que que a gente se submete? Mas eu acho que a gente tem muita mania de apontar o dedo, né, para o outro e achar que a nossa cultura está muito mais liberal e, na realidade a gente Sim. precisa olhar para si própria também. Essa questão da cobertura do rosto talvez não seja tão extrema quanto a gente costuma olhar. Mas esse é um dos aspectos, né, que é a questão da cobertura do corpo. Tem toda essa questão da cobertura, da lei, que é o que você trouxe, a questão histórica, né, de as mulheres estarem cobertas, né, Espera pelos só um pouquinho, homens, ou elas são. desculpa, deixa eu dar uma interrompida para voltar para esse do véu só um pouquinho. É, aqui em Sorocaba, tenho falado com as pessoas, eu conheço muito poucos muçulmanos. No Brasil a gente não tem, agora que está aumentando, mas mesmo assim a Associação Islâmica, li isso recentemente, a Associação Islâmica em São Paulo, acha que deve ter 1.200.000, 1.500.000 de muçulmanos no Brasil. Isso é um número muito pequeno dentro do Brasil, né? Eles estão embora eles estejam concentrados em São Paulo, a maioria.
Então a gente não tem esse costume de ver muito, né? Eu vi esses dias em Sorocaba pela primeira vez, acho que na vida, eu vi uma mulher muçulmana, que a gente consegue identificar, ela é muçulmana, com Uhum. desculpa, com o véu. Então a gente não tem esse costume, mas eu conheço duas famílias muçulmanas que são de refugiados. Uma delas, a mulher, ela vem então do Afeganistão, onde ela viveu um período da vida dela sob que eles estavam sob o, não sei qual seria a palavra, e usar guarda, mas eu não sei se guarda é uma boa palavra para usar dos Estados Unidos, sob proteção dos Estados Unidos, enfim. Uhum. E aí ela era uma mulher livre. Ela usava os cabelos Uhum. soltos e ela conheceu o marido, ela era menina ainda, mais mocinha, né? Conheceu o atual marido dela nesse contexto de mulher livre. E ele se apaixonou, entre outras coisas, pelos cabelos dela, porque eles têm eles têm cabelos maravilhosos, aquelas mulheres, né? Então ele se apaixonou pelos cabelos dela. E depois eles entraram, o Talibã retomou o governo e ela foi Uhum. obrigada a cobrir. Quando eles vieram para o Brasil, a primeira coisa que ela fez foi tirar o véu. Eles continuam muçulmanos, eles fazem as orações, Uhum. ela segue todos os rituais do islamismo, mas não usa o véu. E quando ela se refere à irmã dela, com quem ela se preocupa, que ainda está lá no Afeganistão, ela fala, coitada, ela tem que ficar toda fechada. Então, eu penso assim, que essa questão da cobertura do corpo, ou qualquer fato, ou qualquer coisa cultural, a gente usar aliança quando casa, aliança também tem um significado muito forte, né, gente? Colocar aliança, aquela marca que as indianas usam, tudo isso é cultural, e dentro daquela cultura você não sai daquilo, mas eu penso que é muito interessante a gente conhecer a nossa cultura, Uhum. entender por que que a gente faz determinadas coisas, e aí Uhum. optar. Então é uma coisa que é de Exato. dentro para fora, não tem várias acusações sendo feitas atualmente. Você falou do homem branco que vai salvar o Oriente, o Oriente Sim, Médio, mas tem a mulher branca também, né, que está sendo muito acusada, né, de entrar nesses espaços e não, vou te levar à minha liberdade. Qual exatamente, né? sim. Exatamente. É isso que você disse. Eu acho que o importante é que a mulher ela tenha o poder da escolha, né? Se ela quer se depilar, se ela quer usar uma saia longa, se ela quer cobrir a cabeça ou não. Essa é a questão, né? E não simplesmente dizer a partir desse momento, porque já teve na França, há alguns anos, teve uma discussão muito grande que queriam proibir o uso do véu na escola, né? Então, proibir que as meninas usassem o véu na escola, mas você também está tirando a liberdade da mulher de escolha quando você diz que ela está proibida de usar o véu. É, Então, eu acho que tem sempre esses dois lados, né? A gente não pode. Eu acho que nesse caso que você mencionou, se tratava de uma pessoa que não queria usar e se sentia obrigada a usar por causa do Talibã. Mas também existem aquelas que querem usar, né? é, Que é a opção delas. Então, eu é, acho que quando você também inclui que a partir deste momento elas também não podem usar, você também está tirando o é. direito de escolha, né? A liberdade dela de escolher o que ela quer fazer. Qualquer proibição é uma proibição, e qualquer proibição se não for uma coisa, tipo, é proibido matar, né, nessa linha, É, se for uma proibição só por causa da fé de uma outra pessoa, ou por causa da ideologia de um outro grupo, isso é opressão, aí está a opressão, né? Tipo, eu tenho que exatamente. usar porque é a ideologia aqui, ou eu sou proibida de usar porque é a ideologia aqui, de qualquer forma, é uma opressão, né? A escolha. E para a gente Exatamente. escolher, a gente tem que conhecer bastante, né? Tem que ler, tem que conversar bastante, porque senão a gente faz escolhas, eu faço escolhas, você faz escolhas sem a gente Sim. atentar para da onde vem exatamente essa escolha, né? O que está por trás das Sim. nossas escolhas, né? É como vou fazer um comentário agora, que eu não sei se cabe, mas eu tenho duas filhas, né? E quando minhas filhas nasceram no Brasil, eu não pensei. Eu fui e mandei furar a orelha delas. E hoje eu olho para isso e eu acho que isso foi um ato de violência, Eu que eu não também deveria acho. ter feito isso, É, né? Que é o tipo de coisa que são as pessoas que têm que escolher se elas querem ter a orelha furada ou não. Mas era uma coisa que fazia parte da minha cultura. Eu sei que hoje no Brasil também já não é assim. Eu acho que hoje em dia as pessoas também já param para pensar um pouco nisso, mas naquele momento, assim, era uma coisa para mim que não era nem contestável.
É, você fazia. Entendeu? Tinha pessoas que já furavam na maternidade. Era uma coisa assim, óbvia. É uma menina fura-se a orelha. Mas hoje eu olho para isso e me arrependo de ter feito isso. é, Eu acho que foi também é o tipo de repetição de padrões, né? A gente repete dentro da sociedade, a gente tem uma série de construções, né, sociais sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, e eu simplesmente repeti um padrão, sem pensar. é. Então, hoje em dia, eu acho que se eu tivesse tido uma menina hoje, eu pensaria, né? Tipo, será que eu devo fazer isso? Ou será que o mais coerente é eu esperar essa criança crescer, né? E ela escolher o que ela quer, se ela quer furar as orelhas ou não. É. Então, eu acho que também é uma forma de opressão, sim, social, porque está dentro dessa repetição de padrões que a gente faz sem nem contestar. Isso, esse sem nem contestar aqui é terrível, né? A cultura tem um poder muito grande, né? Muito grande. Sim, é claro que não é uma violência extrema, como existe em países, né, que se mutila clitóris das mulheres, assim, não chega nesse nível, mas não deixa de ser, né, É, uma violência sobre o corpo de um bebê, e, enfim, é a a gente questão. Eu decide, até, vou quando a gente furar, estava vou furar. quando eu até comentei, né, com você, assim, que um dos pontos que me chamou a atenção foi que recentemente teve um livro que vendeu muito, virou até um filme, que chama It Ends With Us, né, que a tradução é Isso Acaba com a Gente, assim, acaba aqui conosco, né, que fala sobre essa questão de quebrar padrões. Não era sobre esse aspecto da reprodução dos papéis de gênero, mas era um livro que ele fala sobre a violência de gênero, né? E ela vem de uma família onde a mãe dela sofreu violência, onde ela sofreu violência, e ela teve uma filha e ela decidiu que a partir dali ela queria que aquilo não se repetisse, que aquele padrão não se repetisse, que a partir dali aquilo ia acabar, essa repetição dos papéis, né? Dos padrões, desculpa, essa repetição dos É, padrões. E eu sei que não é uma coisa assim que você consegue de uma hora para outra você acabar, não, a partir de agora não vamos mais ter padrão nenhum, é um processo, né? Assim, o fato de estarmos eu aqui, eu e você, falando sobre esse assunto, é um passo que nós estamos dando nesse sentido, de tentar é, romper com esses padrões. E eu acho que isso é muito importante, assim, cada vez que a gente fala sobre assunto, que a gente se conscientiza de o quanto nós carregamos padrões, né? O quanto nós repetimos. É muito importante para a gente conseguir chegar lá onde a gente quer, né? Na é. liberdade da menina. Uma coisa interessante que eu acho é quase, quase cruel, é que a gente percebe as coisas depois que a gente já fez. Então a gente vai falar. Então, vamos supor que você não tem nenhuma criança, agora você tem uma menina e você quer furar a orelha da sua menina. Então, eu, que tenho as minhas orelhas furadas, que furei as orelhas da minha filha, agora entendo que isso pode ser uma brutalidade e eu vou tentar convencer você. Você fala, mas as suas orelhas são furadas. Você furou da sua filha, por que que eu não posso furar da minha? Então, é um Sim, trabalho, não é um trabalho fácil esse. Não é um não, trabalho fácil, porque é difícil a pessoa que não viveu uma situação já decidir, vai ser diferente comigo. Tem que ser uma pessoa que eu passei por isso, né? Eu passei por isso. A minha irmã mais velha se casou grávida. E numa época em que não, nossa, não era uma coisa bacana, né? Até hoje, em muitos lugares, não é uma coisa bacana. Mas aqui não era uma coisa bacana. Ela se casou grávida e teve três filhas. E ela dizia para as filhas dela, ficava com os métodos dela, não vou discutir isso agora, mas ela fazia terror com as meninas dela, que se as meninas se engravidassem, né? E eu me lembro que a mais velha dela, ou uma delas, talvez a mais velha, uma vez disse para ela: Você é a última pessoa que pode falar sobre isso. E ela disse: Não, eu sou a é, primeira pessoa que pode a falar sobre isso. primeira. Porque ela sabe o que é, né? O que, pelo que ela passou, Pelo toda que a ela passou, sim, opressão, toda o que na época foi vergonha e essa coisa toda, né? Então, foi a primeira que pôde falar. Bom, sim. você ia falar sobre, eu te interrompi, você ia falar da sequência da cobertura, então passar para um outro aspecto da cobertura. Você estava falando sobre um outro aspecto da cobertura, que é, Sim, a gente estava falando sobre o aspecto legal, né? Do sentido da cobertura no sentido da lei. E eu estava dizendo que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque
A gente percebe hoje, assim, desde que eu comecei com a questão da ONG aqui, de trabalhar com mulheres, eu percebo que existe muita resistência entre as mulheres, inclusive sobre essas questões, né? A questão do feminismo, a questão da igualdade, da busca da igualdade por oportunidades. E eu escuto, assim, críticas, né? Das mulheres dizendo assim, ai, isso é desnecessário, né? É uma luta, assim, é uma bobagem. Tem aquele termo que eu odeio, que é a questão do, isso é mimimi. Eu quero morrer quando eu escuto isso, especialmente vindo de mulheres. Porque eu acho que as mulheres não percebem é, que assim, o fato, inclusive, de hoje elas poderem exprimir uma opinião, né, sobre esse assunto, sobre o assunto que seja, inclusive sobre o feminismo, se essa mulher tem o direito a ter uma opinião, é porque muito se lutou para que a gente pudesse, né, colocar a nossa opinião para fora, para que a gente pudesse ter o direito ao voto, o direito a ter um cartão de crédito, o direito a ter um financiamento. São lutas assim que foram são conquistas, né, que nós tivemos tão recentemente e que hoje a gente olha assim para a situação política internacional, quando a gente olha um Putin no poder, um Trump chegando ao poder, a gente vê o quanto essas conquistas tão recentes que nós tivemos, como elas estão em risco, né, hoje com todas essas questões de machismo. Então, eu acho que a gente falar sobre isso é muito importante. Eu acho que no capítulo, né, que a gente está conversando agora, ela fala sobre a questão da mente de colmeia, né, que é o conceito de que pessoas que não estão relacionadas entre si, elas têm o mesmo tipo de pensamento e de reação a um determinado acontecimento, uma determinada circunstância. Por que que isso acontece? Porque a gente está no meio, né, de um emaranhado de práticas e de crenças e de mitos que envolvem essas questões de gênero. Então, quando a gente vê uma determinada situação, cada um ali na sua casa, ela tem a mesma leitura sobre aquilo, né, os mesmos preconceitos sobre aquilo. É, a gente repete esses padrões e esses comportamentos e essas análises, a gente julga outras mulheres, a gente reforça esses estereótipos, né? Dizendo que ai, é difícil. Mulher é muito difícil trabalhar com mulher. Nossa, é difícil. Um time cheio de mulheres é muito difícil. Por que que a gente fala isso, né? Por que que a gente diz que mulher é fofoqueira? Por que que a gente diz que mulher é Traiçoeira, isso ou né? Traiçoeira também. A é gente tem esse padrão, mulher é traiçoeira? traiçoeira, né? Por que que a gente fala? Por que que a gente olha, a gente faz aqueles comentários com relação ao envelhecimento da mulher? Nossa, olha como ela está acabada. Nossa, olha como ela está envelhecendo mal ou bem. Ou tipo, nossa, como você está ótima para uma mulher de 40 anos. Por que que a gente fala essas coisas, né? Por que que a gente não entende que o envelhecimento é comum a todo ser humano, inclusive as mulheres? Né? E por que que a gente repete? Então, eu acho que desculpa, eu acho que eu tô Tá dando certo? muitas voltas, né? Tá Eu ótimo, queria tá ótimo. dizer assim que eu acho que é muito importante a gente fazer essa autocrítica, a gente olhar para a gente olhar para os nossos pais, para as nossas mães, nossas avós, e a gente olhar isso que a gente viveu, ou a gente pegar esse exemplo que você falou, né, da sua irmã que casou grávida e tudo aquilo que ela passou, e é o que a sociedade aponta para as pessoas. E a gente refletir mesmo sobre isso, né? E a gente pensar onde é que a gente quer chegar, o que que a gente quer deixar para os nossos filhos, homens e mulheres, assim. Eu acho que esse trabalho ele não tem que ser feito só entre nós mulheres. A gente também tem que preparar os nossos filhos, homens, né? Os nossos netos, as nossas próximas gerações, para que esses padrões eles não sejam repetidos, para que a gente para que isso acabe aqui com a gente também, Isso, né? né? Enfim, eu acho que é isso, essa questão assim da gente parar para fazer uma crítica mesmo, é autocrítica, né? A gente olhar para essas práticas todas e cada vez que a gente percebe alguém do nosso entorno fazendo um comentário desse tipo, a gente falar, oi, né? Vamos falar sobre isso? E não a gente simplesmente deixar, né, que continue a gente cutucar também aquelas Cutucar, pessoas. É claro que a porque gente não tem consegue uma, cutucar todo tem mundo, um, né? Mas desculpa, assim,
Desculpa, Não, pode falar. continua falando, termina. Hum, Pode Não, continuar. eu acho assim que, é claro que a gente sabe que no nosso entorno tem aquelas pessoas que não adianta a gente cutucar, né? Que são pessoas assim que são muito reativas e que são muito fechadas e que ali é um caso perdido. Existem casos perdidos. Mas assim, onde a gente puder plantar uma sementinha, que seja uma sementinha, eu acho que é muito válido. É. A gente observar eu valorizo muito a conversa entre pessoas, eu acho fantástico. Tenho grupos e grupos e estou sempre buscando novos grupos para conversar. Os grupos acabam sendo só entre mulheres. Eu normalmente abro grupos sem sem a proibição de entrada de homens, mas eles não têm aparecido. Eu também não vou caçá-los, né? Normalmente são grupos de mulheres. Mas a gente se descobre, assim, é muito legal como a gente vai. No início existe uma resistência, não como eu penso, é como as coisas são, mas depois a gente vai conversando, vai se abrindo, e é muito legal a gente se descobrir, né? Então, valorizo a conversa, valorizo a leitura, que infelizmente está muito debilitada. Hoje em dia eu tenho percebido que as pessoas não leem, não. Ah, eu prefiro ouvir um podcast. Ah, eu não tenho tempo, eu prefiro, enquanto eu estou lavando louça, ouvir alguma coisa, que é válido também, eu acho legal. Faço isso também. Mas a leitura é fundamental para a gente buscar um pouco de história, para a gente conhecer um pouco do contexto das coisas, né? E viagem. Quando eu falo em Sim, viagem, parece uma coisa de elite, assim. Não, viagem, temos que viajar para a Europa. Não é só viajar para a Europa, é viajar para qualquer lugar, fazer pequenas viagens ou longas viagens para estender os horizontes, né? A gente fez um podcast lá no começo, talvez o primeiro ou o segundo, que falava sobre o efeito de borda, que é fantástico isso, né? uhum, Esse efeito de borda que na geografia uma vegetação, por exemplo, ela vem do leste com uma determinada característica, vem do oeste com outra determinada característica. Quando elas se encontram num determinado ponto, elas cruzam informações e uma pega coisas das outras, né? Eu achei isso fantástico, sim, porque isso a gente vê na leitura, na troca de nas conversas e nas viagens, né? Você vai para algum lugar, não só olha aqui, não é só o que eles comem aqui, ou que bonita é a paisagem aqui. Aqui dentro do Brasil, você vai de um estado para outro, às vezes de uma cidade para outra, mas é muito mais visível de um estado para outro. É muita coisa diferente, né? É o mesmo povo, a mesma sim. língua, a mesma Super. estrutura, mas muita coisa diferente. Eu acho isso bastante importante, a gente fazer essas trocas mesmo. Mas tem as pessoas que Sim. são imutáveis, tem. Aquelas que nasceram assim, né? Que é a pessoa que diz, Eu acho que também é uma questão de abertura, né? Assim, existem pessoas que querem esse exemplo que você deu, né, da viagem, da gente viajar, conhecer outra cultura, conhecer como as pessoas vivem, uma característica sua, mas tem muita gente que não está aberta a isso, né? Tem muita gente, eu vejo assim, eu vivo hoje numa cultura, a cultura alemã é uma cultura muito fechada na realidade, né? Eles gostam de viajar. Estou falando, claro que toda generalização é burra, né? é, Mas estou generalizando, falando assim, olhando, né, no geral mesmo. Eles gostam de viajar sempre para o mesmo lugar, porque eles gostam de saber o que espera, sabe? Eles não gostam do desconhecido. Então, mesmo quando eles dizem assim, ah, o alemão gosta de se aposentar e morar na Espanha, ele gosta de morar em Maiorca, que é um lugar onde é dominado por alemães, onde você sai na rua e você às vezes não consegue nem falar espanhol, porque só se fala alemão. Então, eles gostam disso, assim, de estar ali no. Então, não é todo mundo que é aberto, né? Que quer conhecer ou que tem até, Lígia, a humildade, né, de olhar e ver que nem só aquilo que não é só o seu, né, a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua forma de existir, é a forma correta, né, é a forma que se sobressai, que é melhor do que as outras. É uma é, humildade isso também, eu acho, a gente querer conhecer sobre querer o outro, conhecer, querer saber se você tem para aprender com o outro. ampliar, né? Uma outra coisa que é Ampliar. importante a gente falar sobre a cobertura é essa questão que traz no nosso texto, mas a gente vê também, que é a questão marido e mulher. Você tem alguma, essa, a esposa, a mulher, a menina, ela nasce, a senhorita pai dela, né? Por exemplo, eu sou Conte, é o nome do meu pai.
Daí eu me casei sim. 2 vezes, as 2 vezes eu peguei o nome do meu marido. Eu fui Conte Galvão, voltei a ser Conte. Depois eu fui Conte Bittar e Uhum. voltei a ser Conte. Hoje eu sou Conte de novo. Só que hoje eu não sou mais a senhorita Conte. Então não tenho, em inglês a Entendi. gente tem ainda o Miss, né? Em português eu não sou nem senhorita nem senhora. Hoje eu sou senhora por conta da idade, mas eu não sou senhora fulana de tal mais. Essa Sim. situação, daí tem o que a gente falou da aliança, que é um marco também, né? Mas não aprisiona só a mulher, os dois, né? Se amarram na aliança. Tem Sim. a questão Não, isso de. também é uma reflexão, né, de que a mulher, ela não tem um sobrenome próprio, né? Mesmo quando ela tem dois sobrenomes, que no Brasil, no geral, as mulheres têm dois sobrenomes, né? Elas têm o sobrenome do pai e da mãe e o sobrenome do pai, né? E quando ela se casa, ela deixa um para pegar o de outro homem, né? Para pegar o do marido dela. Aqui na Alemanha ainda é mais, assim, hoje em dia a lei já não é mais assim. Hoje em dia a lei é cada um pode escolher o sobrenome que quer, se pega do marido ou não. Mas até poucos anos atrás, a mulher, quando ela se casava, ela abria mão do sobrenome do pai e pegava do marido. Aqui a mulher, assim, as pessoas têm um sobrenome só. Então você tem sempre o nome de um homem, né? Assim, dá aquela sensação de propriedade. Você pertence ao seu pai até o momento que você se casa. E aí você pertence ao seu marido. é, e não tem, e isso é uma coisa que não, dentro das possibilidades atuais, não tem como fugir disso. Eu posso optar, hoje no Brasil, eu posso optar também, não quero o nome do meu marido. Se eu vou me casar com outro homem hoje, não vou pegar um terceiro sobrenome. Quer dizer, voltar à história. Mas eu continuo com o Sim, nome do meu pai, né? Então, não, é. e não Não é existe um uma nome, é um maneira. nome Eu acho bem legal que a gente tenha um nome familiar. Acho bacana. Eu acho bonito a gente ter a árvore, né? Mas independente. essa coisa de sempre do homem, né? Do homem, do homem, do homem, daí tira a beleza da Mesmo árvore. em outras, assim, que nem, por exemplo, no Brasil, normalmente você tem primeiro o sobrenome que você herdou do pai da sua mãe, né? E depois vem o sobrenome do seu pai, fica nessa ordem. Tem países, os de fala hispânica, normalmente é o contrário, né? Vem primeiro o do pai e o da mãe, mas na hora que a pessoa se casa, continua perdendo, tirando o que veio da mãe e pondo do marido. Então, sempre aquele que você herdou do seu pai é o principal, digamos. E continua sempre nessa mesma linha, né? É Nossa, muito estranho isso. é muito estranho. É bem, é bem estranho, porque o homem não tem a cobertura do véu, não tem a cobertura da face, não tem a preocupação. Um homem bem vestido que eu digo é bem coberto, Uhum. tem um monte de interpretações para um homem, né, com bastante roupa, com determinados tipos de roupas, mas você nunca pensa que um homem está cobrindo alguma vergonha com a roupa dele, né? Cobrindo alguma coisa que ele não pode mostrar. Na Etiópia, eu É, fui a uma missa de Páscoa, foi muito interessante, porque eu viajei, saí da minha cidade para ir para outra cidade para uma missa de Páscoa. E estava organizando. Eu vou e converso com as pessoas e consegui uma pessoa para me acompanhar, mas era um homem que ia me acompanhar. Então ele me acompanhou até a igreja. Quando a gente chegou na igreja, a gente se separou, porque as mulheres sentam todas de um lado e os homens sentam todos de outro lado. Mas quando a gente estava saindo do hotel, esse homem falou para mim, ele viu que eu estava saindo sem nada, ele falou: "Você tem um véu?" Eu não tinha um véu. sim, E não fui buscar com as meninas do hotel, que eu podia ter pego com alguém, né, alguma coisa. sim. Eu tinha na minha bolsa uma peça vermelha, que não lembro Uhum. se era echarpe, acho que era um echarpe, um chale, alguma coisa vermelha, acho que era um chale. E aí eu fui para a missa. E é muito interessante, porque eles estão todos de branco, todos, homens e mulheres de branco. E separado aquele monte de homem, aquele monte de mulher, tudo de branco. Sim. E eu com aquele véu vermelho na cabeça, que eu tinha aquela coisa no meio da igreja, Sobressaindo. aquele véu vermelho lá no meio da igreja, é muito. Mas o homem não tem isso, né? Os homens não tiveram que cobrir a cabeça dele. Não tem uma. É, Mas outra coisa que eu vi também sobre o. Que tá aqui no livro que fala sobre
Esse véu, quando a gente fala, vai relacionar o véu, por exemplo, a gente tem as mulheres, as freiras, que se cobrem completamente. Elas não cobrem o rosto, mas se cobrem completamente as freiras, que são cristãs. E Sim, a gente aprendeu a não se incomodar com elas. Inclusive, muitas pessoas admiram, né, o uso do hábito e tal. Aquela mesma roupa, exatamente aquela mesma vestimenta numa mulher muçulmana, incomoda as pessoas, né? Porque é. incomoda as pessoas e a gente fica com essa. Bom, mas o que eu vi aqui que tem no nosso texto que fala sobre o Tem também tempo. nessas outras religiões, né, Lígia? Nessas que são, como se chamam? Pentecostais, essas que são evangélicas, é, protestantes, assim, que no Brasil tem bastante. As mulheres não podem cortar os cabelos, elas não podem usar maquiagem, elas não podem usar calça, né? E no culto deles, as mulheres também ficam separadas dos homens e elas também têm que pôr um véu na cabeça. Também tem isso, ficam separadas também. Isso. Eu fui É. a algumas, eu gosto de entrar em igreja. Gosto que a portinha, eu gosto de entrar. Vou entrar para conhecer, para ver como que é. Às vezes eu volto, fico mais uns dias para conhecer melhor e já tive essas situações sim nas igrejas cristãs também. Mas essa cobertura da mulher, ela é muito antiga, não começa com o cristianismo, já é de antes do cristianismo. Então o islamismo veio depois do cristianismo, mas antes do cristianismo já tinha essa, porque tem várias descobertas de pinturas, de estatuetas, de várias coisas, as mulheres cobertas. Então é uma coisa muito antiga, não é uma coisa de hoje, né? Sim. Talvez a idade do patriarcado não seja tão jovem assim, né? Meu, mas eu acho assim, um dos conceitos que se fala também no texto é da interseccionalidade, né? Que quer dizer assim que nós mulheres já sofremos uma certa discriminação, né? Geral no mundo. Mas existem outros fatores que fazem com que essa discriminação ela seja potencializada. Então, são os cruzamentos, né? Então, uma mulher, ela já sofre uma certa discriminação quando ela é uma mulher, no meu caso aqui, né, dizendo, citando a minha realidade, uma mulher imigrante, ela tem uma discriminação maior, uma mulher imigrante negra tem uma discriminação maior. E quando você pega uma mulher que ainda por cima usa um véu, né? Ela usa uma proteção, ela tem mais uma discriminação ainda. Aqui foi feita uma reportagem alguns anos atrás. Eles pegaram um currículo, né, puseram todas as qualificações de uma mulher, e aqui na Alemanha é costume colocar uma foto no currículo. E aí eles mandaram um currículo, os currículos eram iguais, só que o nome deles tinha um nome mais assim para o árabe, e na foto a moça tinha o lenço, né, tinha o véu. Essa moça não era chamada para entrevista nenhuma. Agora, quando era a mesma moça e que tinha as mesmas qualificações e ela não usava o véu, ela era chamada para participar dos processos seletivos. Incrível. Você vê assim o quanto isso também dificulta ainda mais a questão, né, dessas discriminações e das dificuldades e das barreiras que as mulheres enfrentam para se colocar. É, Nesse caso agora, mencionei se colocar profissionalmente, mas é no geral, né? Assim, o quanto isso potencializa a discriminação e as desigualdades, né, que as mulheres enfrentam no é. cotidiano, no dia a dia. O difícil é que isso fica, como você já tinha mencionado, a gente vai passando de um para o outro, né? Tem aquele estudo que tem vários vídeos que a gente vê no Instagram de estudos, né? Estudos sociais, e tem aquele das crianças que eles colocam as crianças com duas bonecas, uma boneca branca e uma boneca negra, e começa a fazer perguntas. Qual que é a mais feia, qual que é a mais burra, qual que é a mais suja, e as crianças, mesmo as crianças negras, vão apontando a bonequinha preta como a Sim. menos qualificada, né? Sempre eles desqualificam aquela bonequinha. A gente vai repetindo as coisas. Tem um livro do Samir Davis Jr., o livro é antigo, claro, que sim, eu posso, e é interessante que ele conta de um acidente que ele teve, um acidente gravíssimo, e Uhum. um acidente de carro, e ele foi jogado para fora do carro. E alguém
que parou para socorrê-lo, colocou uma estrela de Davi na mão dele. E ele estava sentindo tanta dor que ele apertou a estrela entrou na mão dele. E ele ficou com a marca da estrela na palma da mão dele, para sempre. E Uhum. ele teve um problema nos olhos também, eu não sei se ele perdeu ele perdeu a vista, mas não sei se ele perdeu os olhos. E daí no livro ele fala, agora imagina, você tem um homem preto, caolho Uhum. e judeu. O que que vai ser de É, mim, né? O que que vai ser de pois mim? é. E é isso que você está falando, a gente vai Os acumulando, fundamentos né, os eixos acumulando de opressão problemas. que se cruzam e É. se sobrepõem e potencializam, realmente. A gente tem que estar sempre atento. Aí, agora eu vou me ver como do lado de fora. Então, eu não sou negra, tenho Uhum. outra, sou mulher, mas a gente tem sempre que estar observando isso na gente mesmo, né? Que tipos de preconceito eu estou sofrendo e que tipo de Sim, preconceitos eu estou reproduzindo, né? reproduzindo. Porque É. sentir, Juliana, eu acho assim, sentir a gente sente, está na nossa cultura. Uhum. Eu conversei uma vez tinha um grupo de alunas do curso de bonecas negras, três irmãs negras, e elas estavam fazendo aula comigo. E uma vez a gente estava falando sobre um experimento que eu tinha lido, tal, que é de encontrar pessoas na rua. Então, eu me coloquei assim: se eu estou andando na rua, numa rua está começando a escurecer, a rua está tranquila, eu Uhum. estou andando, vem vindo uma mulher na minha direção, eu não me Sim, sinto ameaçada de sim, imediato, né? De imediato. Se vier um homem branco bem vestido, eu não me sinto ameaçada. Se vier um homem negro, sim, independente da roupa dele, eu já vou segurar a bolsa, já vou ficar meio, né, com cuidado. sim. E daí uma das meninas, que é negra, diz assim: eu acho que se vier uma mulher na minha direção, de imediato eu não vou me sentir ameaçada. Mas se vier um homem de qualquer cor, eu vou me sentir ameaçada. Então, são olhares que a gente tem, né? Hoje em dia a gente se Olha, sente ameaçado por crianças, né? Eu já me peguei na, na Praça da Sé, em São Paulo, uma ruazinha bem estreitinha, que eu optei por subir aquela ruazinha e vinham descendo um grupo de crianças. Vinha um grupo de crianças, é, eu voltei, porque não eram crianças com é, uniforme escolar. Não posso dizer para você eram crianças brancas ou negras, não, acho que essa informação eu não sim, peguei. Era um grupo de crianças, tipo moleques descendo uma sim, rua e eu me senti ameaçada. Então a gente vai é, reproduzindo isso, mas o que eu estava começando a dizer é que essa primeira sensação a gente não tem como controlar, ela vem. Mas o que você ela vai vem. fazer com ela, você tem como controlar, né? Sim, sim. Porque enquanto ela Não, é. realmente, são olhares, assim, você está me dando esse exemplo, eu estou me lembrando de um workshop que eu participei aqui, ele foi moderado por uma psicóloga e era voltado para mulheres brasileiras. E aí, logo no começo, quando a gente foi se apresentar, ela falou assim, que era para a gente dizer o nome e dizer uma coisa que a gente sentia muita falta do Brasil. E aí, quando eu me apresentei, eu falei: meu nome é Juliana, e uma coisa que eu sinto muita falta do Brasil é do atendimento, sabe? Daquela coisa de você entrar numa loja e a pessoa te abrir um sorriso e vir falar com você, ou de você sentar num táxi e a pessoa te tratar super bem, puxar assunto, né? Aquele atendimento que a gente recebe no Brasil, porque aqui a gente é maltratada, digamos assim, né? A gente não é nem tratada. E aí tinha uma brasileira do meu lado que falou: Você jura? Pois eu tenho percepção realmente, assim, completamente o contrário da sua. Ela falou assim que no Brasil ela sempre foi muito maltratada, que ela sempre entrou numa loja e as pessoas ficavam esperando para ver o que que ela ia roubar, né? Que ela era convidada a se retirar. E daí eu percebi, ela era negra e eu não. Que Então você interessante. vê assim como os olhares, assim, eu fiquei tão chocada quando ela me disse isso, eu me senti tão mal. Eu me senti mal, né? Quando você percebe assim um privilégio social construído e ruim, né? Uma coisa ruim, puxa vida. Ela era uma mulher da minha idade, brasileira como eu, e no nosso país ela era maltratada, porque ela é negra. E ela disse que aqui na Europa ela sentiu o contrário. Ela até se assustou que as pessoas tratavam ela igual às outras. Nossa, Então sempre tem realmente essa leitura, é muito legal a né? gente ter esses outros olhares, né? A gente empresta olhos de outras pessoas para olhar o mundo, né? Eu acho isso super legal, super bacana. A E gente isso eu tem, acho que desperta na gente a autocrítica, né? A gente para pensar, puxa, olha o que que eu tô falando, né?
tô vendendo isso, por isso que eu falei, né? Toda generalização é burra, porque a gente olha, a É, gente é, fala aquele nosso ponto de vista como se aquilo fosse o geral, né? E não é. é. A verdade, né? Às vezes a gente sente isso, que a gente carrega com a gente Tem a a verdade, verdade né? absoluta. É. Um olhar assim super, né? Bom, Sim. a gente está chegando no nosso no final aqui, mas gostaria que você falasse alguma coisa com relação à esperança. A gente falou bastante disso, da gente mudar, da gente conversar com pessoas, da gente mudar a partir da gente, mas a Emily usa muito a expressão, e eu tenho repetido nos podcasts, ela usa essa expressão da agulha voltando para trás, quando ela fala do tecido Uhum, social, que a gente está uhum. tecendo e conquistando espaços e evoluindo, e de repente essa agulha está desfazendo o tecido social, e isso está muito claro hoje, n- em vários lugares do mundo, mas para Sim. nós ocidentais, o que está acontecendo nos Estados Unidos com relação aos direitos conquistados, não só da mulher, mas muito especialmente da mulher, tá meio assustador, né? Você vê Diversidade no geral. esperança, vê luz? Ah, eu tenho fé. Isso é Já que bom. estamos falando, né, desse assunto do Girl Child, que a gente é a mudança com base na fé, eu tenho muita fé. Mas hoje, no dia de hoje, assim, eu sinto muito medo, na realidade, de o quanto a gente está andando para trás, assim. Quando você olha para países, né, tão grandes e tão potentes e mesmo aqui na Alemanha, assim, a gente teve agora, há pouquíssimo tempo, tivemos eleições aqui também, e a extrema-direita não ganhou, mas cresceu muito, assim, muito. Eu acho muito preocupante. E eu acho que a gente precisa continuar lutando bastante, a gente precisa continuar com esse trabalho de conscientização, em lugares onde o voto não é obrigatório, e mesmo no Brasil, né? Que o Brasil é um país onde o voto é obrigatório. Se você também não for votar, você paga a multa e tá tudo bem. Então, eu acho que a gente tem que se forçar a votar, a colocar a nossa opinião. Porque se a gente não vai, a gente não exerce o nosso direito, né, de cidadão, a nossa cidadania, a gente acaba abrindo espaço para que esse mal, eu vou usar esse termo, esse mal cresça, porque É, é o que eu vejo, assim, está crescendo, é um mal que está crescendo. É preocupante, é muito eu preocupante. acho que é preocupante. Tem o Museu da Tolerância na Califórnia, que é um museu fantástico que fala, tem um pouco, eles apresentam alguma coisa, apresentavam quando eu fui, que foi ano 2000, apresentavam alguma coisa da história dos negros nos Estados Unidos, Uhum. mas ele é fundamentalmente sobre o Holocausto. E logo que você entra, é um museu muito Sim, bonito, muito bem montado, mas a hora que você entra, a primeira cena é um bar, são bonecos, você dá a impressão de que são humanos, mas não é filme, são bonecos. Então tem uma cena num bar e tem algumas mulheres conversando na época, logo antes da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, as mulheres estão conversando e uma delas está pronta para viajar, ela está contando que o marido dela já comprou passagem e a família está indo para os Estados Unidos. E as outras falam: uhum, Imagina, deixa disso, não vai acontecer nada. E tem o garçom, um rapazinho que está servindo a uhum, mesa, ele vai passando por ali também, e as mulheres: Não vai acontecer nada, ele não tem esse poder, ele é fraco, a gente não é a maioria do povo, tal. E aí você anda um pouco mais e aparece a continuação da história. Essa família que foi para os Estados Unidos está bem. A família aquela mulher que dizia que não vai acontecer nada, de repente ela está num campo de concentração, e o garçom é um soldado nazista. Então, eu acho que sim, isso para mim gravou muito na cabeça essa coisa da observação, né? A gente não ignorar as coisas é sim, lá nos Estados Unidos, é lá no Afeganistão, é lá na Rússia, mas está pipocando, né? A gente já teve episódios aqui sim, no Brasil também, e ficar atenta às coisas e fazer o que se pode fazer, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é, pelo menos conversar sobre o assunto, né? Ficar atento, né? sim. Essa questão de plantar a sementinha, né? Pelo menos em quem está próximo de você, né? No seu convívio, chamar as pessoas para essa reflexão. É, Porque é muito preocupante quando a gente percebe assim, vindo inclusive comentários assim, né, muito preconceituosos, muito
de pessoas que não deveriam, né? Pessoas que também são, eu vejo aqui pegando para essa minha realidade, outras pessoas que também são mulheres, que também são migrantes, né? Que também tem todo um histórico assim e se confundem, eu acho. Eu acho que se confundem quando começam a defender esse tipo de ideologia. É, É, acho muito perigoso. é muito perigoso. Então vamos continuar falando, né? Vamos continuar falando. Então a gente vai, eu acho Sim. sempre o espaço muito pouco. Essas reuniões que eu faço aqui em casa, às quintas-feiras, a gente fica 3 horas conversando. E daí eu fico nesse espaço de que eu preciso 3 horas para conversar. Mas não dá para fazer isso. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito a conversa que nós tivemos. Esse aquarela, como é que você pronuncia esse nome que você tem aí na tela? Chama Aquarela Frauengruppe, que quer dizer grupo de mulheres. Grupo de mulheres. E você tem um link, um site, alguma coisa para alguém conhecer o seu Temos, trabalho? é que o nome é complicado, né? Mas é Ah, esse nome mesmo, é www.aquarelafrauengruppe.org. .org. Que é, Se alguém quiser tem- conhecer mais esse trabalho seu na Alemanha, com mulheres pode migrantes, não pesquisar. só brasileiras, né? Todas as Não são migrantes. brasileiras, não. Eu fiz uma apresentação há pouco tempo aqui na prefeitura, que a gente sempre vai atrás de fundos e tal, e eu fiz a estatística, nós temos 15 nacionalidades No seu grupo? no grupo, Olha sim. que legal. Hoje nós temos, assim, porque nós somos uma associação, né? As mulheres, elas se associam para elas fazerem parte, as ações, os projetos, eles não são exclusivos, assim, se vem mulheres que ainda não são associadas, elas também são acolhidas, mas nós temos hoje mais ou menos 200 associadas, de 15 nacionalidades, diferentes. Que legal. Parabéns, Sim. parabéns e mais uma vez muito Obrigada. obrigada. A gente vai ter, eu estou Eu que prevendo agradeço. Foi uma 53. delícia de conversa. É, bem bom, obrigada. Eu tenho uma previsão de 53 episódios, então num outro, e a gente está, nós estamos fazendo acho que o 12º, tenho certeza do número, mas acho que o nosso é 12º. Vou te chamar numa outra oportunidade para a gente voltar a conversar um pouco mais. Espero contar com você de novo. Com certeza, estou à disposição. Tá Prazer. bom, muito obrigada, Juliana, muito obrigada.